Então, é um poço, é um caminho sem volta. Não convém. Por que não aprende a ter prazer? O problema é que é muito... E sem falar, gente, que o vibrador, além de lhe dar um prazer que ela não vai ter com o cônjuge, é uma concorrência desleal, nenhum vai ter, porque é um objeto que tem a potência, né? Você sobe, você diminui, o outro não vai atingir, sem falar que daqui a pouco pensa assim, bom, mas é um vibrador... Isto traz revolta geral. Graça e paz, povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados está o link para o nosso grupo de oração. Eu estou ansioso para ler seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. E você já sabe o que comprar? Temos uma equipe preparada para pesquisar nas maiores marcas e lojas do Brasil e do mundo para te oferecer o menor preço e a melhor entrega. Na sua casa, no trabalho ou onde quiser. Entre em nossa loja e descreva em detalhes o que precisa comprar. Estamos prontos para te servir. Boa sorte! Agora, minha gente, vamos ao tema de hoje. Sexóloga Ângela Cirino diz o que é permitido aos cristãos. Isto é inacreditável. Essa fala tem gerado grande repercussão e, como homem de Deus, preciso te alertar: nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. É exatamente por isso que precisamos ter discernimento nos últimos dias. Quando um assunto tão delicado como esse é tratado publicamente, cabe a nós, cristãos maduros, analisarmos à luz da palavra sem paixões carnais, mas com sabedoria e responsabilidade espiritual. Vamos refletir juntos sobre o que realmente é permitido, o que convém e o que edifica no corpo de Cristo. Não é julgamento, é zelo. Fique comigo até o final. O que você vai ouvir hoje pode abrir seus olhos espirituais. Fala. Sexo oral, pastora, pode? Pode. Inclusive na Bíblia fala. Vem tu, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim de delícias. Ó, venha, meu amado, para o seu jardim. Meu jardim, agora ele é seu. E saboreie os seus frutos. Está em Cantares, o último versículo do capítulo 4. Esse versículo fala justamente sobre isso. Olha aqui, o sopro vem de onde? Pode vir de um ar-condicionado, pode vir do ventilador, pode vir da própria natureza. Mas o sopro, ela chama um sopro específico. O vento, aliás, né? Ela chama um sopro específico. Assopra no meu jardim de delícia. Peraí, se ele sopra com os lábios, com a boca, no jardim de delícia, já dá aquela sensação. Aí ela vai mais adiante. Venha, meu amado, para o seu jardim e saboreie os seus frutos. Isso é, obviamente, sexo oral. Ele é o início do ato sexual. E interessante uma coisa que, cientificamente, a maioria das pessoas não sabe. A maioria das mulheres, elas têm orgasmo por causa da estimulação oral primeiro. Vocês sabiam disso? Tem muita mulher que não tem orgasmo genital. Ela vai ter orgasmo oral, através do sexo oral. Quando ela chega ao ápice, que ela tem o primeiro orgasmo, ela automaticamente fica inchada, ou seja, ela fica mais apertadinha, ela fica com a genitália, né, latejando. Quando o marido penetra, o prazer dela aí vai para o segundo orgasmo, que é o melhor de todos, e também ela passa a dar mais prazer para o marido. Então, se a gente pensasse a preliminar com sexo oral, deixando a conclusão, lembra que é saborear os seus frutos, é saborear, degustar, depois completa. Gente, quando a mulher cientificamente tem um orgasmo clitoriano pelo sexo oral, quando o marido então espera só um pouquinho, que ela já acalmou um pouco e penetra, ela está latejando. Quando o marido penetra nela, ela aperta o marido. A sensação do marido e dela é extraordinária. Vamos pra segunda. Polêmica. Sexo anal. Não. Aí que é muito sério, né, gente? Porque hoje em dia fala, não está escrito na Bíblia. Peraí, é deixar o uso natural da mulher. Concorda? Peraí, o exterior do homem, o órgão genital masculino, ele é exatamente o interior da mulher.
Então, o órgão, vou chamar agora aqui, tá? Vamos chamar aqui de peraí, facão. Eu pego um facão, que simboliza o órgão genital masculino, e eu coloco dentro da mulher. Então, é um encaixe. O exterior do homem é o interior da mulher. Vou pegar de várias formas. Primeiro, vamos na primeira parte aqui. Fisiologicamente, né? Segundo a medicina. Claro, gente, que vai ter aquele médico que não tem filtro, né? Aquele profissional da saúde que vai falar, pode, depois nós tenta. Não, vamos lá. Sexo anal, ele vai relaxar o ânus. Não tem cirurgia que conserta. Vai relaxar. Daqui a pouco vai ficar fácil de soltar o número 2. Sexo anal traz uma doença chamada endocardite bacteriana, que é um tipo de infarto pela bactéria. Pode lavar o que for que não vai ficar 100% limpo. Por que você acha que tem tanta gente? Nossa, deu um infarto uma vez, estourou o coração da vez. Não, gente, pergunta um urologista sério. No nosso time nós temos um dos melhores do Brasil. Se chama endocardite bacteriana. Sem falar de tantas outras doenças que dá na parte fisiológica. Outra coisa, ele não proporciona aquele prazer assim para a mulher, não. Às vezes a mulher fala que tem prazer é porque lá na infância ou na adolescência ela teve um abuso sexual anal, às vezes até com o dedo, tá? Que aí ela tem a lembrança do prazer porque do momento, por exemplo, de um tio que supria o pai. Que aí vem dentro da linha psicanalítica, que a gente estuda muito isso. Então vamos lá. Primeira coisa, fisiologicamente vai atrapalhar. Outra coisa, o ânus o homem e a mulher têm. Pênis e vagina são gêneros diferentes. Daqui a pouco, um homem que fica fazendo sexo anal na esposa, daqui a pouco não faz diferença para ele se é um ânus ou uma vagina. Isso é comprovado na linha psicológica, na linha da psicanálise. Quantos pacientes que eu tenho que já disse, doutora, eu comecei assim, depois me desenvolvi uma tara por homem. Por quê? Porque a mulher relaxou. Aí tipo assim, será que deve ser bom mesmo? Por que está todo mundo experimentando? Gente, sem juízo de valor, tá? Aí outra coisa, eu tenho pacientes meu, tem um caso muito sério que eu atendi, que o cara casado com a esposa fazia sexo anal nela, ela não gostava, mas aceitava, não é pecado e tal, tudo bem. Daqui a pouco, ele começou a pegar cenoura e colocar nele. Ele começou a pegar aquela pontinha do papel higiênico antiga, lembra, durinha? Bem, hoje é bem mais moderno, né? Uma ponta como se fosse isso aqui, ó, do microfone, e começou a enfiar nele. Aí o que ele falava? Na consulta. A mulher descobriu por quê. Porque ela era massagista, ele pegou o cabideiro daquele de pôr roupa, fez o sexo anal e colocou lá e não limpou. Aí tinha uma cliente dela pra fazer massagem em casa, ela tirou a roupa, jogou lá. Quando ela tirou a roupa da mulher, suja de fezes. Ela correu no banheiro, pediu desculpa, lavou, secou e entrou em crise. Foi pro consultório. Ela falou, peraí, eu fui traída por um objeto. Aí, não, arrasada. Falei, vê com seu marido se ele tem coragem de vir pro consultório. Ele falou pra mim, falou, não, eu pus cenoura, eu pus outra coisa, mas não tô pecando, é um objeto. Ela não tá lá em casa, desenvolvi tara. Aí vai pro vibrador. Tá entendendo tanto que é sério? Uma coisa puxa a outra. Por isso que é importante falar, gente, realmente com a base científica, na área fisiológica, na área psicológica. Aí agora vamos para a parte bíblica, que eu costumo deixar por último, porque eu já falei para você sobre fisiologia, já falei sobre a questão emocional, dos riscos emocionais. Agora vamos para cá, né? Porque o pessoal fica assim, que chato, Deus não estraga prazer. Não. Deus, quando ele fala que não pode, é porque ele já sabe para onde que vai o problema. Biblicamente é deixar o uso natural da mulher. O uso natural foi feito para ser o encaixe perfeito. Aí a pessoa fala, e outra coisa, né? Mas assim, pode e tal. Aí a pessoa vai para a parte da sodomia, como se fosse só dois homens praticando ato sexual. Não, se você for olhar, o significado da palavra sodomia significa, né? Perversão sexual usando o aparelho excretor. Ou seja, vai ter uma definição bem completa de sexo anal entre casais héteros ou não. Então, sodomia não é aquela interpretação que a grande maioria fala, não, gente. O sexo anal, ele biblicamente também é proibido. E, gente, vou te falar uma coisa, se a gente deixasse essa parte para lá, tá? Não fala assim, tá, agora esquece, segura a parte cristã. Por exemplo, eu atendo pacientes como sexólogas, que às vezes o casal não é cristão. Eu não vou entrar nesse juízo de valor. Mas é quando eu mostro a parte fisiológica e a parte psicológica,
Mesmo que eles tenham o máximo de temor a Deus, ou não tem, quer dizer, sei lá, né? Você não precisa nem entrar nessa parte, eles não querem mais. Argumento suficiente. Só argumento eles já sabem. Então, o que me preocupa muito hoje é muita gente querendo saber algumas coisinhas, né? Ah, mas fiquei sabendo que isso aqui, aquilo outro é bom, vou tentar experimentar. Por que não faz bem feito que pode? Gente, um casal, por exemplo, uma preliminar de um sexo oral muito bem feito, o casal consegue ter 20, 30 minutos de vida sexual, de ato sexual. Tem orgasmo 4, 5 vezes, não tem nada melhor na vida. Por que não experimenta fazer bem feito que pode? A senhora até falou vibradores. Então, vibrador é um objeto que a pessoa vai colocar na relação, ou seja, um terceiro, né? Ah, não, mas aí a gente aperta ele, tem movimentos diferentes. Pois é, mas nenhum vibrador, nenhum, meu Deus, é uma concorrência desleal. Porque um vibrador, ele traz uma sensação extremamente diferente, porque é um objeto. Ele tem uma potência, né? Seja a pilha, né? Ele tem uma potência lá dentro. Nenhum órgão genital, quer dizer, vai fazer nem 50% do que o vibrador faz. Então, botando um vibrador dentro de uma mulher, ela vai ter muito mais prazer do que o objeto do marido dela. Aí daqui a pouco sai um de terceira geração, quarta geração, 3D, o que vai acontecer? Então, é um caminho sem volta. Não convém. Por que não aprende a ter prazer? O problema é que é muito... E sem falar, gente, que o vibrador, além de lhe dar um prazer que ela não vai ter com o cônjuge, é uma concorrência desleal, nenhum vai ter, porque é um objeto que tem a potência, né? Você sobe, você diminui, o outro não vai atingir. Sem falar que daqui a pouco pensa assim, bom, mas é um vibrador, e se a gente pôr um terceiro aqui? Se a gente botar aqui, né? Teve um casal que me procurou, gente, no consultório, que o cara teve coragem de falar para a esposa, adultério é escondido. Se eu tô consentindo com uma pessoa que nós dois nunca vamos ver mais na vida, só para me matar minha curiosidade, não é pecado. Eu entrei em crise 3 dias. Eu falei, Deus, o senhor voltou e eu fiquei. O que está acontecendo com essa geração? Então, é esses riscos, né? Qual o problema que a pastora mais identifica nos casais que a senhora atende em relação ao sexo? Falta de conhecimento da bênção da sexualidade para o casal. Falta de comunicação. Crença limitante. Às vezes a mulher aprendeu que ela não pode falar nada na hora do sexo. Que ela não pode dar um gemidinho na hora do sexo. Aí ela trava e, consequentemente, a vida sexual fica ruim. Talvez o marido, né, aprendeu a vida inteira religiosamente, não pode. Casou, agora pode. Aprendeu a vida inteira religiosamente que sexo é para ter filho. Ele usa a esposa. Ou veio do meio secular. Qual foi o presente que o papai deu quando ele ficou rapazinho? Deu um bordel. Literalmente, gente. Eu tenho paciente meu que falou, olha, doutora, quando eu fiz 14 anos, 15 anos, meu pai me deu uma noite no bordel de presente. Aí me fala, esse cara vai saber o que é importante para tocar a esposa, para beijar a esposa, para fazer uma preliminar, para fazer uma esposa se sentir amada? Não. Então, essas questões, elas são muito complexas, porque quando se fala, às vezes fala que, ó, pam, superficial. Mas as pessoas não procuram aprofundar para saber qual é a dificuldade do meu cônjuge, a minha e do meu cônjuge, na sexualidade. E outra coisa, gente, 80% das mulheres tiveram abuso sexual. E a parte do abuso sexual, o que acontece? Ela deixa a pessoa ou travada sexualmente, tá? Fria sexualmente, ou deixa ela compulsiva pelo sexo, né? Ou ela pode ir para a área de querer só reproduzir. Gente, são 5 linhas que mais puxam a questão de quem foi abusada sexualmente. Por exemplo, a mulher que foi abusada, depende da cena, vai lembrar como foi o abuso. Ela vai ter nojo da vida sexual. Se ela foi abusada oralmente, ela vai ter nojo da vômito. Se ela foi abusada, se foi anal, pode ser que ela tenha um nojo e uma porcentagem do prazer. Por quê? Porque até mesmo o abuso, ela tem uma linha pequenininha de prazer, porque é zona erógena, e tem a linha, claro, da dor. Só que se esse abusador supriu um papel que o pai não supriu, entendeu? Supriu um afeto que ela não teve, ela vai gostar. Aí ela vai para a compulsão sexual. Então, uma das coisas, 80% das mulheres foram abusadas, isso que falam, tá? E 60% dos homens. Aí você fala, não, essa estatística não existe. Alto, não, pra gente de consultório, a gente sabe que é essa. Por quê? Porque é na hora da anamnese. Porque é na hora de você conversar com o cliente, de você tratar os dois. Eu me lembro de um casal que eu comecei a cuidar deles,
A mulher não gostava de sexo de jeito nenhum, não gostava, difícil e tal. E ela reclamava demais. Resumindo, ela foi abusada sexualmente. Então ela se travava. E o marido, ele era compulsivo por sexo. Queria todo dia, toda hora, só que eu comecei a perceber algumas coisinhas diferentes. Aí eu faço umas perguntas, né, que são assim, bem da linha pra gente avaliar o casal sem que eles saibam. Eu falei pra ela, você só teve seu marido na vida sexual? Só. O outro foi abuso. Foi o meu tio. Falei, ok, deve doer, né, emocionalmente. Beleza, tá, chorou um pouquinho. Eu falei, então você não sabe, né, o tempo que é a vida sexual, o tempo que é um ato sexual. Aí ela, não. Eu falei, dá pra você contar pra mim quanto tempo vocês conseguem fazer o dia que você gosta? Ela falou, raro. Tá, mas então tenta pôr um dia que você vai gostar, conta pra mim. Mas não conta pra ele, não. Não era 2 minutos. Nossa. Não era 2 minutos. Aí eu fui conversar com ele. E aí? Me conta as suas queixas. Não gosta. Você prepara ela? Resumindo, não preparava a esposa. Cresceu a vida inteira, foi abusado. Aí ele foi abusado sexualmente e ele tinha que provar pra ele que ele era o quê? Macho. Entendeu? Então eu já chegava aqui arrancando a roupa e já ia pra cima dela. Detalhe, ele tinha vários casos. Aí eu virei pra mulher e falei assim, peraí, ele tem uma amante ou ele pega só mulher de programa? Não. Só mulher de programa, ou ele flerta. Canta todas as mulheres da igreja, né? Tava tentando ficar na igreja, não conseguia. Canta funcionário, canta a cidade inteira, sabe que ele é um garanhão. Falei, pois é aquele cantador que não pega ninguém. Então o boato que eu sou macho, tem que correr na rua, mas eu não dou conta, nem da minha. Por isso que eu traio. Aí, fiz a minha avaliação, não falei nada pra ela, sentei ele. Eu falei assim, como é que é conquistar várias mulheres, mas não dá conta de nenhuma? Aí fui conversando com ele disparou num choro. Eu falei, meu filho, como é que a senhora sabe que eu só dou durante esse pouquinho? Eu falei, bom, eu pedi a sua esposa para avaliar para mim, mas nem precisava, porque se o cara quer conquistar o mundo inteiro mostrando que ele é o cara, não consegue nem a dele. Você tem ejaculação precoce. Aí eu falei, vamos tratar diferente? Aí nós tratamos ele, tratamos ela psicologicamente, ela contou toda a questão do abuso para ele compartilhou depois com ela e ele precisou, gente, de entrar com medicação. Por quê? Porque ele não conseguia segurar. Ele ficava tão ansioso, que ele tinha que ser macho, que ele tinha que dar conta, que acabava. Então tem toda uma questão, meninas, que é maravilhoso quando você procura um especialista da área. Ainda mais que você pode casar ciência e Bíblia. É libertador. Libertador. Ei, povo abençoado e animado. Já sabe o que está querendo comprar? Então presta atenção, temos uma equipe cheia de graça e sabedoria, pronta para garimpar as melhores ofertas das maiores marcas do Brasil e do mundo. Seja para receber em casa, no trabalho ou até no monte de oração, é só pedir. Entra na nossa loja, conta direitinho o que está buscando e deixa com a gente. Nosso compromisso é te servir com excelência, alegria e aquele jeitinho ungido. E olha, tem uns produtos na descrição que vão te surpreender. Confere lá. Aqui é o profeta pastor Marconi Silva e antes de você sair, deixa eu te lembrar de um convite cheio de propósito. Corre nos comentários fixados e entra no nosso grupo de oração. É um espaço criado com amor para você crescer espiritualmente, viver milagres e fazer parte de uma comunidade que ora, intercede e se alegra junto. A palavra diz em Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Lá dentro o fogo arde e a fé se fortalece, não fique de fora. Quando a gente se une em oração, os céus se abrem, correntes são quebradas e vitórias são liberadas. Cada testemunho que chega é como lenha na fogueira da nossa fé e cada clamor em unidade é uma semente poderosa lançada no mundo espiritual. Então fica com a gente até o fim, firme no propósito, cheio de expectativa e com o coração conectado em Cristo. Que a paz do Senhor inunde sua casa, sua família e seus sonhos. E não esquece de conferir os vídeos que deixei aqui para te abençoar ainda mais. Até já, guerreiro de oração.